Alguma vez você já se sentiu como se fosse invisível para os outros? Como se suas conquistas, seu esforço, sua presença, simplesmente não fossem notados? Talvez você tenha feito um excelente trabalho, compartilhado uma ideia brilhante ou dado apoio incondicional a alguém, e mesmo assim, não recebeu o reconhecimento que esperava. Se isso já aconteceu com você, saiba que esse sentimento é mais comum do que parece, e é profundamente humano. O problema é que, quando nos entregamos constantemente sem sermos vistos, começamos a nos perguntar: será que meu valor depende da atenção que recebo? E a resposta, segundo a filosofia estoica, é um sonoro não. Os estoicos nos ensinam que nosso valor não está na aprovação externa, mas na virtude com que vivemos. No entanto, há momentos em que desejamos, de forma legítima, sermos priorizados, especialmente por quem amamos. Não há vergonha nisso. A necessidade de conexão está em nossa natureza. O que não podemos permitir é que nossa dignidade dependa dessa prioridade. E aqui está o segredo: é possível conquistar o reconhecimento sem abrir mão da sua essência. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade 9 passos que ajudarão você a ser visto como prioridade. Passos que não apenas modificam a forma como os outros o enxergam, mas, mais importante ainda, transformam como você se enxerga. Cada passo está entrelaçado com princípios da filosofia estoica, ajudando a criar uma base sólida de autovalorização, equilíbrio emocional e liberdade interior. Antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sua presença aqui é fundamental para que possamos continuar divulgando o estoicismo como ferramenta prática para a vida. Agora sim, vamos começar. Passo 1. Crie o medo de perder você. As pessoas costumam valorizar mais aquilo que temem perder. Essa é uma verdade psicológica simples, mas poderosa. Quando você está sempre disponível, quando abre mão de tudo por alguém, pode acabar sendo visto como um recurso garantido, e não como uma prioridade. A filosofia estoica nos lembra que devemos manter a nossa autonomia. Marco Aurélio dizia: tenha respeito por si mesmo. Isso inclui não se doar além do que é saudável. Criar o medo da sua ausência não é jogo, é equilíbrio. É se afastar emocionalmente quando não há reciprocidade, é parar de compartilhar cada detalhe da sua vida com quem não o escuta verdadeiramente. É cultivar seu tempo com outras pessoas, atividades e com você mesmo. Essa mudança cria contraste. E o contraste revela valor. De repente, a sua ausência começa a ser sentida. Sua presença começa a fazer falta. Mas atenção, não se trata de cortar laços ou manipular, e sim de resgatar sua dignidade. Use essa estratégia com sabedoria, como um ajuste de rota, não como punição. Passo 2. Evite estar sempre disponível. Qualidade é mais importante do que quantidade. Isso também vale para o tempo que oferecemos aos outros. Quando você está constantemente acessível, sem limites, é mais fácil ser tomado como certo. Sêneca escreveu: a vida é longa, se você souber usá-la. Usá-la bem significa não se anular. A verdadeira presença é aquela que vem de alguém que escolheu estar ali, e não de alguém que está sempre à disposição por medo de desagradar. Seja seletivo com seu tempo. Mostre que tem uma vida rica além das pessoas à sua volta. Isso não só aumenta seu valor percebido, como também protege sua energia. Quando você se coloca em primeiro lugar, envia uma mensagem clara: eu me respeito. E as pessoas aprendem, pouco a pouco, a fazer o mesmo. Passo 3. Mantenha algum mistério. Em um mundo onde tudo é compartilhado, quem sabe manter o mistério se destaca. Os estoicos valorizavam a modéstia, o autocontrole e a sabedoria de falar menos e observar mais. Quando você revela tudo de imediato, perde a oportunidade de ser descoberto aos poucos. Criar camadas, dar espaço para que o outro sinta curiosidade, é uma forma elegante de despertar interesse genuíno. Fale menos sobre si. Deixe que descubram mais sobre você com o tempo, por meio das suas atitudes, valores e presença. Isso não é jogar com emoções, é respeitar o ritmo natural da conexão. E quanto mais genuíno for esse processo, mais as pessoas sentirão que há algo especial em você, algo digno de atenção e prioridade. Passo 4. Permita que invistam em você. As pessoas tendem a valorizar aquilo em que investem tempo, energia e esforço. É o chamado efeito do esforço. Quanto mais investimos em algo, mais significado aquilo ganha para nós. Epicteto dizia que devemos viver de modo a sermos bons investimentos para os outros, não no sentido material, mas em caráter. Isso significa: permita que os outros contribuam, ajudem,
Participem da sua vida de forma ativa. Aceite ajuda quando necessário. Faça com que as pessoas se sintam parte da sua jornada. Não ofereça tudo de bandeja. Mostre que seu tempo é valioso. Não cancele seus compromissos com facilidade. Não aceite promessas vazias. Tudo isso constrói uma imagem de alguém que vale a pena e, portanto, deve ser priorizado. Passo 5. Priorize suas próprias necessidades. Isso é crucial. Não se trata de egoísmo, e sim de responsabilidade consigo. Se você se coloca sempre em segundo plano, por que esperaria que os outros o colocassem em primeiro? Você só pode ser prioridade na vida dos outros quando for prioridade na sua. Isso significa se conhecer, saber o que precisa, e agir em coerência com esses valores. Não aceite migalhas emocionais. Não negocie o inegociável. Quem se respeita se posiciona. Como disse Sêneca, a alma nobre tem vergonha de ser feliz à custa da felicidade dos outros. Mas também devemos ter vergonha de abandonar nossa felicidade para manter relações que não nos valorizam. Passo 6. Não coloque os outros no centro da sua vida. Há uma grande diferença entre amar alguém e girar em torno dessa pessoa. A dependência emocional transforma o afeto em ansiedade, e a presença em obrigação. O estoico busca equilíbrio. Marco Aurélio nos ensina a não amar demais nem odiar demais, a manter a razão como guia. Quando você vive apenas em função dos outros, perde sua autonomia, seu brilho e seu valor único. E isso, paradoxalmente, faz com que sua presença se torne menos especial. Mantenha sua identidade. Mantenha seus projetos, seus amigos, seus objetivos pessoais. Isso não afasta, atrai. Porque mostra que você é inteiro, e não uma sombra do outro. Passo 7. Pare de iniciar a comunicação o tempo todo. Se você se percebe sendo sempre o primeiro a mandar mensagem, a ligar ou a sugerir encontros, é hora de refletir. A conexão verdadeira se baseia na reciprocidade. Quando apenas um lado toma a iniciativa, a relação se desequilibra. Você passa de prioridade à conveniência. Os estoicos valorizam o domínio de si e a clareza nas relações. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. E quando as circunstâncias revelam que você está carregando sozinho uma relação, é hora de dar um passo atrás. Permita que o outro sinta sua ausência. Dê espaço para que ele ou ela escolha se aproximar. Se a pessoa se importa, ela virá até você. Se não, isso também é uma resposta, e das mais importantes. Passo 8. Crie sua própria felicidade. Não existe caminho mais poderoso para ser respeitado e valorizado do que se tornar emocionalmente autossuficiente. Isso não significa ser frio, mas inteiro. Alguém que está bem por si mesmo atrai naturalmente respeito e interesse. Marco Aurélio dizia: a felicidade depende de nós mesmos. Se você vive dependendo da presença, do afeto ou do reconhecimento dos outros para se sentir bem, está sempre vulnerável. Cultive seus próprios prazeres, paixões, rotinas e conquistas. Desenvolva hobbies, cuide da sua saúde, leia, aprenda, medite. Quando você brilha por si só, não implora por atenção. E, paradoxalmente, é isso que o torna mais atraente. A sua luz própria se torna um farol. Quem estiver alinhado com seu valor, se aproximará espontaneamente. Passo 9. Esteja disposto a se afastar. A lição final talvez seja mais desafiadora. Estar disposto a se afastar não é desistir, é respeitar seus próprios limites. Quando alguém demonstra, repetidamente, que não o valoriza, sua permanência reforça esse desrespeito. Os estoicos nos lembram que não controlamos o comportamento dos outros, mas controlamos nossas escolhas. E uma das escolhas mais poderosas que podemos fazer é sair de lugares onde não somos reconhecidos. Se você continuar insistindo em quem não quer, não terá espaço para quem realmente merece estar ao seu lado. Estar disposto a se afastar é um sinal de amor próprio e maturidade. A pessoa certa fará o possível para manter você por perto. E se não fizer, que essa partida seja o início de algo mais grandioso, sua reconexão consigo mesmo. Todos esses 9 passos não são apenas técnicas de relacionamento. São, acima de tudo, práticas de autoconhecimento e de fortalecimento interior. Porque, antes de ser prioridade na vida dos outros, você precisa ser prioridade na sua. Quando você assume o controle da sua presença, do seu tempo e da sua energia, naturalmente começa a atrair relações mais saudáveis, recíprocas e conscientes. E isso tem um poder transformador. Mas o que acontece dentro de nós quando começamos a nos priorizar?
Que tipo de mudança ocorre na nossa percepção? E como fortalecer essa autoestima para que ela não dependa mais de aprovação externa? É aí que entra o próximo nível desta reflexão. Se os 9 passos são atitudes que mudam a forma como os outros o veem, o que veremos agora são práticas que mudam como você se enxerga. São 7 lições estoicas que fortalecem sua autovalorização, sua estabilidade emocional e sua liberdade interior. Lição 1. Defina sua autovalorização de dentro para fora. Vivemos em um mundo que dita padrões a cada minuto. Desde cedo, somos ensinados a buscar validação externa, notas altas, elogios, curtidas, promoções. Mas isso é uma armadilha. O que é valorizado hoje pode ser ignorado amanhã. Segundo os estoicos, a única validação que importa é a da própria consciência. Marco Aurélio dizia: o que está dentro de nós é mais forte do que o que está fora. E isso é libertador. Sua autovalorização não está no seu salário, no seu corpo, na sua popularidade. Ela está na sua integridade, no seu caráter, na sua capacidade de agir com sabedoria, mesmo quando ninguém está olhando. Para desenvolver essa força, olhe para dentro. Reconheça suas virtudes, sua história, sua superação. Honre sua caminhada. Pare de se comparar. Você não é inferior nem superior a ninguém, apenas único. Lição 2. Cultive a autocompaixão. A autocrítica é um veneno silencioso. Muitas vezes, falamos conosco de um jeito que jamais falaríamos com alguém que amamos. E isso destrói nossa autoestima lentamente. A autocompaixão, defendida por Sêneca e outros estoicos, não é indulgência, é equilíbrio. É reconhecer que errar faz parte da experiência humana. Que cair não é fraqueza, é parte do aprendizado. Comece a se tratar como trataria um amigo querido. Quando falhar, pergunte: o que posso aprender com isso? Em vez de por que sou tão incapaz. Quando sentir dor, acolha-se com ternura. Quando duvidar, lembre-se de tudo que já superou. A autocompaixão é o terreno onde a autovalorização floresce. Quem é gentil consigo mesmo se fortalece para enfrentar o mundo. Lição 3. Estabeleça limites com sabedoria. Muitas vezes, confundimos bondade com autoanulação. Mas não há virtude em se deixar exaurir para agradar os outros. Estabelecer limites é um ato de coragem e respeito próprio. Significa dizer não quando necessário. Significa proteger seu tempo, sua energia, sua paz. Os estoicos ensinavam que a virtude está na razão. E a razão nos mostra que não podemos dar o que não temos. Se você está esgotado, amargurado ou sobrecarregado, não estará em condição de oferecer o melhor de si. Dizer não pode ser desconfortável no início. Mas, com o tempo, torna-se um escudo que protege o seu valor. Quem o respeita, respeitará seus limites. E quem não respeita, jamais o veria como prioridade de qualquer forma. Lição 4. Pratique o autocuidado integral. Cuidar de si mesmo é um ato político, filosófico e espiritual. Não se trata apenas de descanso ou lazer, mas de um compromisso com sua saúde física, mental e emocional. Reserve tempo para nutrir o corpo, acalmar a mente e alimentar a alma. Exercite-se, alimente-se com consciência, leia bons livros, desconecte-se do caos digital, conecte-se com a natureza, medite. Epicteto afirmava que nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E o autocuidado é o início dessa maestria. Quanto mais você cuida de si, mais seu corpo e sua mente respondem com equilíbrio, clareza e vigor. O autocuidado é a base da autovalorização. Ele diz ao mundo, sem palavras: eu sou importante. E isso muda tudo. Lição 5. Abrace sua singularidade. Em um mundo que promove comparações incessantes, abraçar quem você é torna-se um ato revolucionário. A todo momento, somos bombardeados por padrões de sucesso, beleza, comportamento e até espiritualidade. Mas, segundo a filosofia estoica, a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com a nossa natureza. Marco Aurélio escreveu: ame a arte que lhe foi concedida pela natureza e dedique-se a ela. Ou seja, a chave da realização não está em copiar os outros, mas em viver de forma coerente com quem você é. Você é único. Sua história, suas cicatrizes, seus talentos, seus desafios. Tudo isso forma um mosaico que não se repete em ninguém. Comparar-se é como desprezar uma obra de arte só porque ela é diferente de outra. Celebre sua autenticidade. Reconheça suas virtudes. Fortaleça seus dons. Aceite suas falhas como parte do processo.
Quando você abraça sua singularidade, passa a viver com mais paz, presença e propósito. E nada é mais poderoso do que alguém que vive de forma autêntica. Lição 6. Adote a mentalidade de crescimento. A autovalorização não é um destino, é um caminho em constante construção. Os estoicos viam cada desafio como uma oportunidade de fortalecimento. Para eles, o crescimento não acontece apesar da dor, mas por meio dela. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e você será feliz. Essa frase resume a mentalidade de crescimento. Ao invés de resistir ao que acontece, aceite os eventos como material para a sua evolução. Não tenha medo de errar. Não se paralise diante do fracasso. Cada obstáculo pode se tornar um trampolim. Cada queda, uma lição. A dor só é inútil quando recusamos aprender com ela. Invista em sua educação, em seu desenvolvimento emocional, em seu espírito. Seja curioso, corajoso e constante. Quem cresce um pouco a cada dia, nunca volta ao ponto de partida. E com isso, seu senso de valor se eleva naturalmente. Lição 7. Cerque-se de positividade. O ambiente ao nosso redor tem impacto direto em nossa percepção sobre nós mesmos. É difícil manter a autovalorização quando estamos cercados de críticas, negatividade ou indiferença. Sêneca advertia: evite aqueles que vivem murmurando e reclamando. Suas doenças são contagiosas. Isso vale para pessoas, conteúdos, hábitos e até pensamentos. Cerque-se de pessoas que o inspiram, que o encorajam, que reconhecem o seu valor. Não se trata de viver numa bolha de positividade tóxica, mas de escolher conscientemente ambientes que nutram sua saúde emocional. Limpe suas redes sociais de conteúdos que o comparam ou diminuem. Busque grupos, leituras e espaços que alimentem sua visão de futuro. Seja seletivo com o que consome e com quem se conecta. Seu tempo e sua energia são sagrados. Com isso, você fortalece o seu alicerce interno. Cria um terreno fértil onde a sua autovalorização pode crescer em paz, sem ser sufocada por influências destrutivas. Ao integrar essas 7 lições à sua vida, você perceberá uma mudança profunda. Não será mais movido por carência, e sim por consciência. Não buscará ser visto, mas será naturalmente notado. Não exigirá ser priorizado, porque já terá se tornado prioridade em sua própria vida. E o mais incrível é que, quando isso acontece, tudo à sua volta começa a mudar. As relações se tornam mais recíprocas. Os limites são respeitados. O amor próprio floresce. E a vida deixa de ser uma luta por reconhecimento, para se tornar um fluxo natural de valor compartilhado. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida real. Não se trata de reprimir emoções, mas de direcioná-las com sabedoria. Não se trata de se isolar do mundo, mas de encontrar seu lugar nele com serenidade. Não se trata de ser imune ao sofrimento, mas de enfrentá-lo com coragem, clareza e dignidade. Você tem esse poder. O poder de mudar a forma como se vê. O poder de transformar a maneira como os outros o tratam. O poder de construir uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela autovalorização. Mas para isso, é preciso ação. A sabedoria só se torna transformação quando colocada em prática. E agora, você já tem as ferramentas para começar essa mudança. Nosso convite é que, a partir de hoje, você pare de esperar que o mundo reconheça. E comece a se reconhecer. Porque quando você passa a se ver com respeito, os outros apenas refletem essa imagem de volta. Você não precisa mendigar por atenção. Você não precisa implorar por amor. Você não precisa se encaixar em espaços onde não cabe. Você nasceu para ocupar o seu lugar, com firmeza, serenidade e luz própria. E ao fazer isso, sem dúvidas, você será não apenas uma prioridade na vida de alguém, mas o centro da sua própria existência. Como dizia Marco Aurélio, a felicidade é uma escolha interna. Ela está em viver de acordo com a natureza e com a razão. E a sua natureza é ser digno. Sua razão é ser livre. Sua vida é um presente que merece ser honrado. Agora que você compreendeu os passos práticos e as lições filosóficas que fundamentam a autovalorização verdadeira, resta um último lembrete. Um lembrete que fecha este ciclo e abre um novo caminho para você seguir, com clareza, propósito e força interior. A maior transformação que podemos viver não acontece quando o mundo muda ao nosso redor, mas quando despertamos para quem realmente somos. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Seu valor está em viver com integridade, em seguir seus princípios,
em agir com consciência mesmo quando ninguém está olhando. A filosofia estoica é um lembrete constante de que tudo o que precisamos já está em nós. O reconhecimento dos outros é agradável, mas nunca será suficiente se não reconhecermos a nós mesmos primeiro. A valorização verdadeira começa no silêncio da mente que compreende seu próprio valor. A partir de hoje, escolha o caminho da consciência. Priorize sua paz. Honre sua essência. Respeite seus limites. E jamais esqueça, quem vive com virtude já venceu, mesmo quando o mundo não aplaude. Seja firme como uma rocha diante da rejeição. Seja sereno como um rio que segue seu curso, ainda que encontre pedras no caminho. E seja luminoso como o sol, que brilha por si só, sem depender de testemunhas. Você não está aqui para ser lembrado por todos. Está aqui para viver em alinhamento com sua verdade. E isso, por si só, é o legado mais poderoso que alguém pode deixar. Portanto, leve essas reflexões com você. Reveja este conteúdo sempre que sentir que está se perdendo. Use essas lições como um mapa para retornar a si mesmo. E lembre-se, a maior prioridade que você pode assumir é você. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Escreva alto valor se chegou até o final. É uma forma de nos mostrar que você está comprometido com sua evolução pessoal. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. O estoicismo é uma filosofia prática, profunda e transformadora, e nosso compromisso é trazer esses ensinamentos para o seu dia a dia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Alguém que esteja esquecendo o próprio valor e precise de um lembrete de que merece mais. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar mais pessoas a viverem com propósito, clareza e força interior. Obrigado por estar aqui. Obrigado por se permitir crescer. E nunca se esqueça, mesmo que o mundo insista em não reconhecer, a sua luz sempre será suficiente para iluminar o caminho certo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Fique estoico.